Gente, e uma outra coisa, uma outra lição que a gente aprende aqui com o Silvio é que ele não tinha medo de arriscar. Quem quer crescer vai ter que arriscar. Quem tem medo de arriscar não vai conseguir crescer, não progride. Se tiver com medo e deixar o medo paralisar, né? Porque todo mundo tem o medo, mas já vai com medo mesmo. Né? Então ele foi investindo em várias áreas, de cosméticos, imóveis. Ele criou uma empresa para administrar os imóveis dele. E sempre olhando o que o público queria, as demandas do público, né? Porque a gente precisa estar atento ao que o seu cliente está querendo, o que o seu cliente está precisando e até prever o que ele está querendo ali na frente. E a vida dele, de forma geral, gente, teve muitos desafios, né? Crise financeira, o Banco Americano foi muito, né, afetado aí nas crises, superou problemas de saúde, né, o sequestro, ele muito resiliente, né? A resiliência muito importante. E aí ele deixou um legado enorme, né, dos programas, os empreendimentos, né, aqueles bordões dele lá, toda a alegria dele, a perseverança, a inovação. E eu acho que a história dele, gente, realmente deve nos inspirar a não ter medo, a ir apesar do medo, né? Medo a gente tem, mas ir apesar do medo, a vontade de empreender, a vontade de vencer, superando as adversidades, orgulho, ter orgulho da sua história, seja ela qual for. Foi graças à sua história que você chegou onde você está. E foi graças a isso que ele ficou conhecido por praticamente todo o Brasil, né? Praticamente por todo o Brasil. Negócios muito prósperos, né? Você vê que até a forma como ele saiu da televisão, né? Foi o programa, foi a pessoa que ficou no ar por mais tempo em todo o mundo num programa de televisão. Foi ele ficou mais de 60 anos no programa de televisão. Ele, inclusive, ganhou um prêmio por isso no mundo. E ele fez toda a transição, né, para as filhas dele, deixando elas no poder, para que o negócio realmente continue prosperando mesmo sem ele estar dentro. E todo negócio que você quer, se você realmente quer que o negócio seja sólido, você tem que fazer isso, se preocupar com isso, né? De como é que você vai fazer essa transição, de criar protocolos, fazer tudo isso, para deixar um caminho ali para ser seguido, que foi exatamente o que ele fez, né? Fez essa transição lindamente, deixou aí as filhas, né, empoderadas. Achei muito interessante também falando um dos vídeos que eu vi, né? Uma das filhas reclamando que disse que ele não facilitava para elas, não. Quando elas eram novinhas, assim, elas queriam um carro, e aí elas dizendo que os pais dos amigos tinham dado carros aos amigos dela, e ele, mas o problema é dos pais deles e dos filhos, não era o problema dele, é que elas iam batalhar para ter esse carro. E é sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso, que a gente precisa, né? Se a gente quer filhos fortes, como diz o Wendel Carvalho, eu gosto muito dessa frase dele, né? Se você quer ter filhos fortes, né? Dificulte a vida dele. E é sobre isso. Porque afinal de contas, quando o seu filho sair, não é você que vai estar lá fazendo o caminho dele, né? Transformando o caminho dele para ficar fácil, não. Ele tem que trilhar o próprio caminho. E esse caminho a gente sabe que não é fácil, é um caminho de dificuldades mesmo, né? Um caminho de barreiras que precisam ser superadas. E o que acontece hoje nessa nova geração aí, né, dos mimimi, é que é tudo muito fácil e aí qualquer coisinha, qualquer dificuldadezinha, a pessoa já fica muito alterada. E isso é um grande problema, né? Isso é um problema enorme, né? Porque falta resiliência e, ao mesmo tempo, ensinar a pessoa a se orgulhar da própria história, seja ela qual for, como o Silvio Santos tanto se orgulhava de ter sido camelô. Não, fui camelô no Rio de Janeiro e ele vai contando ali. Então a gente precisa se orgulhar da nossa história, seja essa história qual for, que seja a mais feia de todas, que seja, né? Mas é essa transformação que faz toda a diferença. É o seu orgulho, o orgulhar da sua história, né? Do que você é, de onde você veio, de tudo que você passou, superou para chegar até ali.
Isso faz muita diferença. E isso, em contrapartida, conecta muito as pessoas, né? Por isso as pessoas todas se conectavam muito ao Silvio Santos. Poxa, olha só, ele era camelô, vendia caneta, né? E como é legal esse negócio de vender, né? Como a venda, como ela abre a gente, como ela abre as portas, como ela nos dá resultados. Eu sempre falo isso, né? Que as pessoas se as pessoas estão, às vezes, não sabem direito, eu não sei direito por onde é que eu vou começar a empreender, aí não faço nada. Não, começa, vai fazendo alguma coisa, vai vendendo alguma coisa, né? Se você é boa de fazer bolo, faz bolo. Se você é boa de fazer comida, vende marmita. Você vai conhecendo gente. E dali, quem sabe, você tem uma outra ideia, dali é uma ponte, né? Constrói essa ponte. Isso só vai te fortalecer. Porque o não fazer nada, né, vai te fazendo ficar mais parada. Enquanto o movimento, ele gera mais movimento. Ele vai gerando mais movimento. Ele vai te fazendo conhecer mais pessoas, ele vai te dando mais, aumentando a resiliência, ele vai aumentando a sua musculatura. E você vai cada vez se desenvolvendo mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente desenvolve, mais a gente aprende, mais a gente vê que sabe pouco, que precisa estudar mais, né? Porque bobo é que pensa que sabe tudo. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente, estou estudando pouco, né? Preciso estudar tudo isso daqui. A gente só precisa ter cuidado, assim, de entender que o que quer que você saiba já é suficiente para você começar a sua caminhada, né? Não deixa a síndrome do impostor tomar conta, não. Porque aí tem gente que nunca tá bom o suficiente, nunca começa porque acha que nunca tá bom, que tudo que ela faz está sempre ruim, e aí ela não sai do canto também. E aí é um grande problema também. Nós precisamos movimentar e lembrar que o movimento, ele gera movimento. Uma coisa leva a outra. Como eu falei antes, né? O Silvio Santos disse que comprou o SBT porque precisava de um lugar para trabalhar. E as portas para ele foram fechadas. E foi graças a essa porta ter sido batida na cara dele é que ele precisou ter mais resiliência, mais coragem, mais audácia e foi lá e criou o próprio programa dele, aliás, a própria emissora dele. E nunca mais ele teve. Ninguém teve o direito de bater, fechar a porta na cara dele, né? Ele é que sai abrindo porta ali para todo mundo e descobrindo outros talentos e dando oportunidade a muitas pessoas, né? Quantas pessoas ele deu oportunidade? Gente, isso é tão legal, porque quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, é exatamente isso que acontece. A gente não só resolve a nossa vida, mas a gente ajuda muitas outras pessoas de várias formas, dando emprego, dando oportunidade, às vezes num curso mesmo, um bom curso, né, capaz de abrir, revirar a vida da pessoa, né, muda completamente a vida da pessoa, muda completamente o negócio da pessoa, muda completamente o olhar da pessoa, né, às vezes eu tenho um curso, chama Muda de Vida Mulher, que é um curso de autoconhecimento. Gente, aquele curso é um curso simples, básico, assim, de autoconhecimento. Mas a pessoa que faz o curso todo certinho, ela entra uma pessoa e ela sai outra pessoa. É uma pessoa completamente transformada. Porque é muito poderoso a gente se conhecer. A gente saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. A gente conhecer, né, descobrir qual é a minha missão aqui na Terra. É muito poderoso isso. E é sobre isso, gente. Não tem trabalho fácil, não. A gente tem que trabalhar inteligente, né? Tem que ver como é que eu vou produzir mais em menos tempo, como é que eu vou alcançar mais pessoas, como é que eu vou distribuir para mais pessoas, como é que eu vou ajudar ainda mais as pessoas, né? Mas não tem esse negócio de ficar aqui de braço cruzado e, né, o mundo, não. A gente tem que estar todo tempo ali se atualizando, sabendo mais, buscando compreender mais, escutando a demanda dos seus clientes, tudo isso. É a gente realizar os nossos sonhos, é a gente conseguir as nossas coisas, né? Ter as nossas próprias vitórias. É muito importante, faz toda a diferença. Como é bom quando a gente tem um primeiro emprego que a gente conseguiu, quando a gente compra o primeiro carro, quando a gente paga a nossa primeira viagem, compra a primeira... Nossa, é bom demais, gente, é muito bom. E aquilo ali vai construindo, aumentando a sua confiança, a sua autoconfiança. Porque, embora muita gente ache que é uma piada quando eu falo isso, desde que eu comecei a minha carreira, em todas as profissões que eu tive algumas,
Eu me lembro que quando eu era camelô no Rio de Janeiro, eu tinha vontade de ser um dos melhores camelôs. E é verdade, foi verdade, porque naquele tempo, enquanto um salário mínimo era de R$300, eu não me lembro, eu ganhava 3 salários mínimos num dia. Isso quer dizer que eu era um bom profissional como camelô. Depois, é claro que em todas as atividades que eu abracei, pelo meu esforço, pela minha dedicação e principalmente pela sorte que eu tenho, eu consigo chegar sempre aonde eu desejo. Das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro.